paz do Senhor, amados irmãos e amigos, no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e nesta terça-feira eu quero orar em nome do Senhor Jesus Cristo e pedir primeiramente a Deus perdão e misericórdia, para que eu possa entrar na presença de um Deus que é santo, santo, santo é o Deus de Israel, e orar em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo a bênção, o agir, o mover, a presença de Deus, pedindo para que Deus venha quebrar e venha destruir todas as contrariedades e todas as opressões. Orar sempre em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo o milagre, as bênçãos, a libertação, a transformação de Deus, os livramentos, a proteção de Deus sobre a nossa casa, a nossa família. Oramos, clamamos e pedimos todos os dias a bênção de Deus. Amados, a necessidade de orar, clamar é algo real, verdadeiro, preciso, todos os dias. Por isso que a Bíblia nos ensina a orar sem cessar, estar em constante oração e clamor com o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Oramos, clamamos e pedimos o milagre de Deus. Pedimos o perdão e a misericórdia de Deus, porque a Bíblia diz que as misericórdias de Deus são a causa de nós ainda não sermos consumidos. As misericórdias de Deus duram para sempre, porque nós somos falhos, pecadores, errantes, e pecamos tanto por palavras, pensamentos ou atos. Somos pecadores, somos falhos, e precisamos de um Deus que é santo, santo, santo é o Deus de Israel, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oramos em nome de Jesus e pedimos o milagre e a bênção, para que Ele venha nos abençoar, nos guardar e nos livrar de todo mal. Oramos, clamamos em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo todos os dias em oração e clamor os milagres de Deus. Quantas pessoas doentes, quantas pessoas que precisam de uma libertação, que precisam da salvação, que precisam do milagre. Quantas pessoas que precisam do transformar de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, o transformar de Deus no seu caráter. Quantas pessoas que precisam ser todos os dias libertas por Deus, liberta dos vícios, das drogas, do álcool, da prostituição, da criminalidade, libertas de práticas ocultistas, idólatras, supersticiosas. Quantas pessoas precisam ser libertas, transformadas pelo poder de Deus? Somos totalmente dependentes do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E o que nós precisamos entender é a palavra de fácil entendimento do Senhor Jesus Cristo. Amados, hoje nós vemos vários tipos de ensinamentos, de ideias, de práticas.
visões, interpretações de vários pregadores estudiosos, teólogos, bacharéis em teologia, chamados mestres, cada um com a sua visão, com a sua direção de entendimento. Mas Jesus Cristo, ele disse que eu virei trazer uma palavra de fácil entendimento. E muitas vezes a pessoa, por querer entender todas as coisas e não conseguir entender, ou por ter várias explicações de vários tipos diferentes, acaba abandonando a sua fé, porque não ficou no simples do Senhor Jesus Cristo. Atos 4:12. Não existe nenhum outro nome e nenhum outro lugar a qual o ser humano possa ser salvo, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. Entender que o único Salvador é Jesus Cristo de Nazaré. João 14:6, Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O simples de entender, ninguém vai chegar até Deus a não ser pelo Senhor Jesus Cristo. João 8:31, Jesus Cristo, ele diz: vocês realmente querem ser meus discípulos, meus seguidores? Então vocês vão ter que permanecer nos meus ensinamentos. Ali Jesus, de forma simples, está dizendo que para a pessoa dizer que ele é um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus, ele tem que permanecer nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia também diz que Jesus é o intercessor vivo, que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Quando nós orarmos a Deus, devemos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. O simples, aceitar Jesus. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer já está condenado, porque não creu no Filho unigênito de Deus. Aceitar a Jesus, crer, se você crer em Jesus, tu e a tua casa serão salvos. Isto é o simples. Isto é a palavra fácil de entender. E muitas vezes o ser humano, ele quer entrar em assuntos que ele não vai entender, que ele não vai compreender, e muitas vezes vai se decepcionar, se frustrar. Por isso que Jesus disse: eu virei trazer uma palavra de fácil entendimento. Quando Jesus falava em parábolas, ele disse: mas virá o tempo que eu farei, que eu falarei abertamente, que eu farei que vocês venham entender de forma simples, entender aquilo que Jesus está dizendo, falando sobre o amor, sobre o perdão, sobre a misericórdia. E como nós somos falhos. O ser humano, ele é muito falho. Aonde o próprio apóstolo Paulo, ele diz: o bem que eu queria fazer, eu não faço, e o mal que eu não queria, acabo fazendo. Quem poderá me libertar deste corpo de morte? Amados, muitas vezes nós fazemos coisas que não queríamos ter feito, e falamos coisas que não queríamos termos falado. São palavras
sem pensar, que sai espontaneamente, não palavras pensadas, planejadas. A pessoa às vezes fica braba e acaba falando o que não deve, como diz um ditado, colocando os pés pelas mãos. O ser humano, ele erra em ouvir coisas que não deveria ouvir, fofocas, intrigas, e muitas vezes estas coisas depois voltam para ele. Você ouviu, depois vai dizer que você falou. Então podemos pecar de várias formas, não que devíamos pecar. A Bíblia diz: meus filhinhos, se pecais, nós temos alguém que é justo para perdoar os nossos pecados, Jesus Cristo de Nazaré. Não é que deveríamos pecar, mas acabamos pecando, falhando, errando. Por que a Bíblia diz orai sem cessar? Muitas pessoas vão dizer: para que orar todos os dias? Para que ficar sempre em oração? Para que orar? Porque nós pecamos sem cessar, erramos sem cessar, falhamos sem cessar. Então por que não pode orar sem cessar? É na oração que nós agradecemos a Deus, é na oração que nós falamos com o nosso Deus, é na oração que nós pedimos proteção, livramentos ao nosso Deus, ao Deus de Israel, ao Deus Pai do nosso Senhor e Jesus Cristo. Amados, cada um crê naquilo que ele quer. Devemos respeitar a todos, mas não nos obriga a concordar com todos. Muitas pessoas talvez não concordam com aquilo que eu falo, mas para os cristãos evangélicos, para aqueles que creem que Jesus é o único e suficiente Salvador, para aquele que crê que Jesus é o bom pastor, mestre, Senhor, cabeça da igreja, caminho, verdade e vida, você não pode discordar de Jesus. Porque Jesus Cristo falou que as suas ovelhas ouvirão a sua voz. Se você não quer ouvir a voz de Jesus, é porque você não é ovelha de Jesus. As ovelhas de Jesus ouvirão a sua voz. E a sua voz muitas vezes pede para perdoar, para ter misericórdia, para orar uns pelos outros, para ajudar uns aos outros, para fazer o bem. E muitas vezes nós falhamos naquilo que Jesus nos pede. Erramos, porque muitas vezes se sentimos não competentes o suficientes para fazer o que Ele pede. Muitas vezes achamos que não podemos fazer. E não entendemos que a nossa força vem de Deus. Que a nossa vitória vem de Deus. Que o nosso Deus é aquele que nos dá força, coragem, vitória.
sobre todas as dificuldades e todas as diversidades e lutas da vida. Por isso que não podemos perder a nossa fé. Não podemos desanimar a tal forma de abandonar a nossa fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que eu oro e clamo e peço a Deus todos os dias, em oração, em clamor, em súplicas, orando ao Deus de Israel em nome do Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da minha fé, fé alicerciada na rocha. E muitas vezes, amados, quando as lutas e as provas são tão grandes, a nossa fé, ela balança como uma casa numa tempestade, num vendaval. Mas diz a palavra de Deus que se a nossa fé estiver alicerciada na rocha, nada poderá derrubar esta casa. Ela poderá balançar, tremer, mas não será arrancada da rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Louvado é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus venha nos dar força, vitória, ânimo, coragem nesta terça-feira de oração, de clamor. Que Deus venha curar os enfermos, libertar os cativos, salvar os perdidos. Que Deus venha abençoar a nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material. Eu oro pelo ministério Família de Deus. Pai, prospera este ministério. Abençoa, Pai, filhos que estão ouvindo esta oração, esta palavra. Entra com provisão, Pai, nestas famílias, nestas vidas, aonde este áudio for aberto no Brasil ou fora do Brasil, que o milagre venha acontecer, a cura, a libertação, a transformação, a prosperidade de Deus. Pai, eu oro. E agradeço a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando um joinha, compartilhando esta pregação, esta oração com amigos, familiares, grupos, que estão juntos trabalhando nesta obra missionária. Agradeço a todos que estão orando uns pelos outros, família por família, irmão por irmão, orando sempre em nome do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a todos que estão orando pela paz em Israel, pela paz na Ucrânia, pela paz na terra. Oramos pela paz. Bem-aventurados os pacificadores, aqueles que promovem a paz nas famílias, na igreja. A paz, porque Jesus Cristo é o príncipe da paz, e a paz verdadeira vem do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor. Continue orando, buscando a presença de Deus. Não parem de orar, não parem de clamar. Todos os dias vamos orar, sim, uns pelos outros, família por família, irmão por irmão. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, 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 amados de Deus.